Olá para você, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou a Jaque e estamos fazendo aqui a leitura diária da Bíblia, uma jornada longa, muito longa, mas com certeza algo que vai ser uma bênção e tem sido uma bênção na minha vida, com certeza na vida de quem está assistindo. E se você é novo aqui, seja antes de tudo muito bem-vindo. Se de repente conteúdos assim pode te ajudar na sua caminhada cristã, ali você que está meio sem saber como ler a Bíblia ou por onde começar, eu te convido a se juntar a mim e às pessoas que estão já aqui na comunidade para a gente ler a Bíblia todo dia juntos. É bem rápido e sempre é possível a gente tirar nem que seja uma lição ali daquilo que a gente está lendo hoje. E a palavra de Deus, ela é rica, ela é vida para nós, ela é saúde para a nossa vida e ela transforma a nossa história. Por isso que eu quero convidar você a todo dia você se juntar a mim. Se você quiser, a gente tem aqui no canal algumas playlists salvas por temas também, tem de outros livros que nós já lemos aqui, mas a gente tem de alguns temas também. E aí você pode ali procurar ali o tema, seu tema favorito, o tema que você está estudando, está querendo saber um pouco mais, mas fica livre para você vasculhar o canal, porque o importante é ler a palavra de Deus, tá bom? Esse é o nosso combinado aqui, esse é o meu compromisso com você. Então, se você de repente considera que pode ser uma bênção na sua vida, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha com alguém também. E se gostar do vídeo, até o final, né? Assiste até o final, curte o vídeo, compartilha com alguém que está precisando e que precisa ouvir essa mesma palavra que você ouviu hoje. Antes da palavra, vamos falar com Deus, vamos pedir a Ele que nos ajude, nos dê graça e nos dê sabedoria para o tema que a gente vai ler nesse dia, nessa manhã ou nessa noite, dependendo do horário que você for ler a sua Bíblia. Amém? Pai, em nome de Jesus, graças eu te dou por mais um dia, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, eu entrego a minha vida em tuas mãos, a vida de quem está me assistindo, e peço ao Senhor que nos abençoe, nos visite, nos guarde e derrame da sua graça, Senhor, para que a gente possa entender a sua palavra e não só isso, mas principalmente praticar a tua palavra. Nos ajude na nossa caminhada cristã, na nossa história, Senhor, porque precisamos do Senhor. No nome de Jesus é o que eu oro e peço ao Senhor a tua bênção sobre nós. Amém e amém. Estamos aqui na jornada do livro dos Salmos e hoje nós vamos ler o Salmo 71. Pega a sua Bíblia, vem aqui comigo e a palavra de Deus ela diz bem assim para nós. Senhor, em ti me refugio, que eu nunca seja envergonhado. Livra-me pela tua justiça e resgata-me. Inclina os ouvidos para mim e salva-me. Sê tu a rocha de refúgio para onde eu sempre possa ir. Ordena que eu seja salvo, pois tu és a minha rocha e minha fortaleza. Meu Deus, livra-me da mão do ímpio, do poder do homem injusto e cruel. Pois tu és minha esperança, Senhor Deus. Tu és minha confiança desde a minha mocidade. Tenho me apoiado em ti desde que nasci. Tu és aquele que me tirou do ventre materno. Eu sempre te louvarei. Sou um testemunho para muitos, pois tu és o meu refúgio forte. Minha boca se enche do teu louvor e da tua glória continuamente. Não me rejeites na minha velhice, não me desampares quando minhas forças se forem, porque meus inimigos falam contra mim e os que me espreitam conspiram contra mim, dizendo: Deus o desamparou, perseguiu e prendeu, pois ninguém o livrará. Ó Deus, não te afastes de mim. Meu Deus, socorre-me depressa. Sejam envergonhados e destruídos os meus adversários. Cubram-se de vergonha e humilhação aqueles que procuram a minha ruína. Mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. Minha boca falará todo dia da tua justiça e das tuas obras de salvação, que são incontáveis. Virei na força do Senhor Deus, proclamarei tua justiça, a tua somente. Ó Deus, tu me ensinaste desde a minha mocidade e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora que estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que eu tenha anunciado a tua força a esta geração e teu poder às gerações do futuro. Ó Deus, tua justiça atinge os altos céus. Tu tens feito grandes coisas, ó Deus. Quem é semelhante a ti?
Tu que me fizeste passar por muitas e árduas tribulações, de novo me restituirás a vida e de novo me tirarás dos abismos da terra. Tu me engrandecerás e me consolarás novamente. Eu também te louvarei ao som do saltério, pela tua fidelidade, ó meu Deus. Eu te cantarei ao som da harpa, ó Santo de Israel. Meus lábios, assim como a minha vida que remiste, exultarão quando eu cantar teus louvores. Minha língua também falará da tua justiça o dia todo, pois aqueles que procuram minha ruína estão envergonhados e humilhados. Esse salmo é muito interessante porque ele é um salmo que é um idoso suplicando a Deus. Inclusive, se você tem na sua família um avô, alguém de mais idade, compartilha já esse salmo com ele, uma pessoa assim que está ali naquela fase da vida, na terceira idade, compartilha com essa pessoa. Eu fiz inclusive um vídeo recente sobre etarismo nas igrejas, sobre a importância de termos essas pessoas mais idosas entre nós, porque a gente tem muito que aprender com elas. Eu vou deixar o card aqui em cima, mas o que o texto fala aqui, gente, eu acho muito interessante esse idoso ali falando, suplicando a Deus, porque a gente vê que é alguém que caminhou com Deus por muito tempo, desde a mocidade. Imagina só, você, na idade que você tem, eu não sei quantos anos você tem, mas, por exemplo, no meu caso, eu já estou no Evangelho há 30 anos. Eu fico imaginando como vai ser a minha cabeça quando eu chegar aos 70, 80 anos, se Deus me permitir chegar até lá. O tanto de coisa que eu já terei visto, o tanto de coisa que eu, inclusive, já vi, e o tanto de coisa que eu já terei visto até lá. Imagine toda essa experiência de vida, tudo, né? Tudo que a gente consegue andando com Deus, caminhando com Deus. E aqui é o caso desse idoso, né? A gente vê aqui a palavra do Senhor, ele começa já falando: Senhor, em ti me refugio, livra-me na tua justiça. E aí ele começa a dizer assim: tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Então esse idoso, essa pessoa não é alguém que fala do Senhor como quem tivesse acabado de conhecer a Deus, mas era alguém que tinha andado com Deus por muito tempo, desde a mocidade. E ele fala: eu sou um testemunho para muitos. E se você é um idoso que está me assistindo e de repente já anda com Jesus há bastante tempo, com certeza você também é um testemunho. E aqui eu acho assim, ele fala assim no versículo 17: tu me ensinaste desde a minha mocidade. Então esse idoso, essa pessoa tem visto o Senhor como a sua confiança desde a sua mocidade e tem sido ensinado por Deus desde a sua mocidade. Imagina ele chegar naquela idade de cabelos brancos, já idoso, o tanto de coisa que esse salmo, que essa pessoa aqui, esse idoso relatado no Salmo 71, adquiriu ali com o Senhor, de aprendizado, de sabedoria, de vivência de vida. E eu gosto muito, gente, esse vídeo, inclusive, eu vou dedicar ele para todas as pessoas mais velhas, idosas, que muitas vezes, assim, pensam que o tempo delas acabou, não tem nada para ensinar, o que não é verdade, porque a gente tem muito que aprender com os idosos. Inclusive, se você procurar no YouTube, por exemplo, arrependimentos, né, maiores arrependimentos da vida, perguntando para pessoas com 80, 90 anos, eles vão relatar tantas coisas que nós podemos aprender com eles e não precisar cometer os mesmos erros. Mas aqui o texto, ele fala aqui pra gente uma coisa muito interessante, que era o desejo desse idoso, e que se você é idoso que está me assistindo, que esse seja o seu desejo também. Ele fala assim: agora que eu estou velho de cabelos brancos, não me desampares. Provavelmente ele estava se sentindo sozinho, sem o Senhor ali, ele não queria se sentir desamparado por Deus, e aí ele continua, né? Não me desampares, ó Deus, até que eu tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder às gerações do futuro, às gerações que vão vir. Ou seja, Senhor, eu tenho muito ainda para passar, eu tenho muito ainda, eu preciso anunciar as coisas que o Senhor fez para essa geração presente, para quem está aqui hoje, mas também para quem vai chegar, aqueles que vão vir após mim. Gente, literalmente a gente pode olhar aqui esse versículo e ver a palavra de Deus se cumprindo, de que na velhice ainda darão frutos. Isso aqui é um fruto de alguém que deseja passar adiante tudo aquilo que aprendeu com Deus. E ele continua dizendo assim, olha só no versículo 20: tu que me fizeste passar por muitas e árduas tribulações,
de novo me restituirás a vida e de novo me tirarás dos abismos da terra. Ou seja, ele está reconhecendo que ali o Senhor, ao longo da vida, permitiu que ele tivesse bastante dificuldade. É o que eu tenho dito aqui sempre no canal, que a vida com Deus é uma vida de altos e baixos. A gente não vai ficar lá em cima para sempre, como a gente não vai ficar lá embaixo para sempre. Mas a gente precisa transitar entre esses momentos que são os mais difíceis para os mais alegres, os mais fáceis. E quando a gente chega numa certa maturidade, num certo momento da vida, gente, a gente começa a perceber o tanto de coisa que a gente aprendeu com Deus nessa caminhada de fé. E eu quero dedicar esse vídeo para todas as pessoas idosas, então, que de repente podem estar se sentindo assim, que não tem nada mais para ensinar, que às vezes estão paradas nas suas igrejas, assim, sem serem, digamos, entre aspas, tá, aproveitadas, o que é um grande erro de muitos líderes e muitas igrejas. Porque as pessoas mais idosas, gente, essas pessoas que caminham com Jesus, que caminharam com Jesus, elas têm ali um baú de riqueza para ensinar pra gente. Imagina só você, se você tivesse alguém que pudesse mentorear a sua vida, alguém mais idoso, para passar para você assim, todos os acertos e erros que aquele idoso teve ao longo da vida. Aí caberá a você, a mim, em ouvir ou não. Mas aqui o Salmo 71, ele é um salmo assim muito específico de alguém que estava ali de mais idade, falando com Deus, suplicando a Deus, trazendo à memória ali as suas andanças com Deus desde a juventude, só que agora de cabelos brancos, né? E ainda com desejo de passar para essa geração e a geração seguinte as coisas que Deus fez. Eu acho isso lindo, gente. Eu acho isso assim muito inspirador, isso renova a fé da gente e faz a gente ver que assim, mesmo que nós ainda sejamos ainda um pouco mais jovens, nós vamos chegar nessa idade mais velha. E se você é uma pessoa mais jovem, que ainda não é uma pessoa idosa, você vai chegar nessa idade mais velha, se Deus assim permitir, seja essa pessoa que anda com Deus, que caminha com Deus, que acumula ali uma história com Deus para ser um testemunho vivo entre as outras pessoas. As pessoas precisam de referência, elas precisam de ter gente ali para mostrar para elas que é possível continuar andando com Deus, apesar das dificuldades e dos erros, né? Apesar desse mundo caótico que a gente vive. Eu costumo dizer assim, quem anda com Deus hoje, nesses dias, e insiste, né? Persiste em andar nesse caminho, gente, já pode se considerar um testemunho vivo, porque é muito mais fácil a gente desistir, é muito mais fácil quando as dificuldades vêm a gente achar que Deus desistiu de nós. O próprio idoso fala assim, Senhor, não me desampare, porque a sensação, muitas vezes, de desamparo que a gente pode ter, muitas vezes, né, ela é real e ela acontece, o Senhor assim permite. Só que a nossa vida não pode ser baseada em sentimento, eu sinto. A nossa vida ela tem que ser uma caminhada de fé e não por vista. E eu acho que esse é o convite que o salmista aqui, que o idoso aqui deixa pra gente continuar sendo uma referência de fé, para contar para a geração presente e as gerações que vão vir pós nós, as gerações do futuro, tudo aquilo que Deus fez, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Se você chegou aqui, curta o vídeo. Compartilha com alguém para dar uma animada, sabe? Dar uma incentivada a algum tio, algum parente, um avô, uma avó que está se sentindo assim, eu não tenho mais nada para ensinar. Tem sim, porque o próprio texto mostra aqui pra gente, e a gente, os mais jovens, nós temos sede de aprender com vocês, tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. E lembre-se, leia a sua Bíblia. Tchau, tchau.